Shalom, shalom, povo de Deus, povo abençoado. Hoje nós Glória a estamos aqui Deus. com um convidado muito especial, o profeta Renato Pastene, um grande homem de Deus, um grande amigo que o Espírito Santo conectou aqui, né? E eu tenho Isso. certeza, irmãos, que o que ele vai trazer para nós hoje é um conteúdo precioso, um conteúdo que vai trazer revelação, entendimento, vai abrir a tua mente para a dimensão profética dos sonhos. É porque eu costumo dizer assim que sonhar é um direito dos filhos de Deus. É uma promessa do avivamento. Nos últimos dias, Deus derramaria do espírito dele sobre todos os filhos e os filhos teriam sonhos e visões e profetizariam. Então, sonhar faz parte do avivamento verdadeiro. Ter visão, profetizar, tudo isso faz parte do avivamento da igreja, né? Tudo isso faz parte, é uma promessa para os filhos de Deus. Então, é uma promessa. Se faz parte do avivamento, nós precisamos entender a respeito. Precisamos estudar, precisamos mergulhar. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui, né, um convidado especial, que vai trazer uma super aula, uma imersão aqui. Nós vamos mergulhar na dimensão dos sonhos, né? O profeta Renato é uma bênção, né? Glória Eu a só Deus. peço para você dar toda a sua atenção. Se você quiser, corre lá, Aleluia. pega um caderno, pega a sua Bíblia, pega uma caneta e anota tudo que ele vai trazer para nós aqui, porque é revelação do céu. Amém? Está com a Aleluia. palavra o profeta aqui, ele vai se apresentar, vai falar do canal dele, dos cursos dele. Né? Ele tem muito curso bom, irmãos. Tem um dos sete céus lá que é tremendo, poderoso. Né? Ele se Glória a move Deus. no profético, ele é profeta de ofício. Então, Amém. mergulhe, irmãos. Abra o coração e suga dessa unção o máximo que você puder, tá bom? Hoje eu vou ficar quietinho, hoje eu vou estar aqui aprendendo, vou estar aqui só anotando, né? Isso. Então, tá com a palavra aí, meu profeta. Desce fogo do céu aí. Glória a Deus. Shalom, meu amigo Pastor Jonatas. É muito bom estar novamente com você aqui nesse encontro, né? Nessa reunião aqui celestial. Aleluia. Já estou vendo algumas pessoas, né? Conectadas. Sejam todos bem-vindos. Shalom a todos. Queridos, então, nesta noite, nós temos um tema, como o pastor Jonatas falava, um tema que é uma herança e é uma promessa para todos os filhos do Senhor. Como o profeta Jonatas citou, né, o versículo ali em Joel, o Espírito seria derramado, né, conforme a promessa, a profecia, e então os velhos teriam visões e os jovens, eles teriam sonhos, né? Os filhos e as filhas profetizariam. Então, essa é uma realidade para todos nós, né? Que somos filhos de Deus, que somos amados do Senhor, que estamos no reino de Deus. Essa é uma promessa para você. E queremos falar, então, um pouco, né? Sobre essa dimensão, a dimensão dos sonhos e visões. Eu vou pedir para os irmãos deixarem o like. Eu estou vendo ali que tem 20 e poucas pessoas e apenas 6 likes, né? Ali em cima. Deixe o seu Isso. like. Se você ainda não segue aqui o canal do Profeta Jonatas, siga ele, tá? Se você ainda não segue. Uma forma fácil, né? Se você tiver com o celular para dar o like, é dar 2 cliques aí na tela. Aí esse já vai ser o like. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito animado. Me apresentando rapidamente, eu sou o profeta Renato, sou casado com a profetisa Bruna Fernandes. Nós moramos aqui na cidade de Curitiba, Paraná. Inclusive, você pode ver que o Jonatas está só com uma camiseta ali. Isso, só uma Isso mesmo. camiseta, né? E Hoje eu tá tô aqui calor. com algumas, né, com agasalho, com blusa aqui, além do Talit, porque aqui em Curitiba nós experimentamos um frio aqui maior, né? E Misericórdia. estamos muito, muito felizes, né? Nós temos servido ao Senhor, né? Dentro dessa dimensão do ofício, né?
profético, também apostólico. E vamos lá, então, vamos entrar aqui no tema desta noite. Eu gostaria que você, se você tem uma Bíblia, abra no livro de Zacarias. Você pode deixar aí o livro de Zacarias aberto. Aleluia. Shalom, shalom a todos. Profeta Fabiana, pastora Mayra, pastor Eduardo, todos que estão aí, né? Alguns conhecidos. Aleluia. Zacarias, então, eu quero pegar esse livro de Zacarias porque enquanto eu me preparei para hoje, me veio o livro de Zacarias. E eu acho esse livro aqui fantástico, apesar que ele não é tão assim abordado, mas ele é um livro fantástico. Nesse livro aqui, queridos, de Zacarias, nós vemos o funcionamento de um profeta vidente, né? Zacarias, ele era um profeta do tipo vidente, existem tipos de profetas. Então, basicamente no Antigo Testamento você vai ver que existiam os profetas videntes, né? Samuel era um vidente, Gade era um vidente, e muitos outros. Daniel era um profeta vidente, Ezequiel. Agora, Zacarias é um profeta também do tipo vidente. Agora, por exemplo, um outro tipo de profeta é o profeta proclamador, né? Temos muitos exemplos nas escrituras de profetas proclamadores. Por exemplo, o profeta Natã era um profeta proclamador. Você vai ver que existe um versículo que fala que Davi, o rei Davi, ele tinha ali Natã, no serviço profético da época de Davi havia Natã, diz assim, o profeta, e Gade, o vidente, né? Então há uma distinção. Natã era um profeta do tipo proclamador e Gade era um profeta do tipo de vidente, tá? O que eu estou falando está nas escrituras. Se você olhar os originais, né, no texto, você vai perceber que existe essa distinção, tá? Os termos no hebraico são diferentes para esses dois tipos de profetas, ok? Agora, Zacarias, ele profetiza na mesma época do profeta Ageu. E você vai perceber que Ageu também. Ageu é um profeta proclamador e Zacarias é um profeta do tipo vidente. Quando você lê os livros, né, ou de Ageu ou de Zacarias, você vai perceber uma diferença. Você vai perceber que Ageu, basicamente, ele recebe as mensagens do Senhor e ele as anuncia, né? Como se ele fosse um mensageiro, um embaixador do Senhor. Agora, Zacarias, você vai perceber que o livro dele é um livro recheado de visões proféticas. Então, no caso, esses dois profetas atuaram juntos, mas o profeta proclamador, que era Ageu, recebia mais palavras que ele escutava do Senhor, ele recebia as mensagens do Senhor, e Zacarias, que era o profeta vidente, já via mais, já enxergava mais, já recebia mais a revelação visual daquilo que estava acontecendo nas dimensões, né, nas dimensões espirituais, ok? Então eu creio que você conseguiu entender essa distinção. Eu queria começar com isso. Eu creio que existe uma unção do profeta vidente sendo liberada nesta live, nesta noite, tá? Porque é uma graça, queridos. É uma graça especial, né, que opera no ofício do profeta vidente e ela é compartilhada, né, com outras pessoas. Essa graça, a graça de você ver,
você perceber, você enxergar as dimensões, as realidades, o mundo espiritual, né? Então, glória a Deus, vamos lá. Zacarias, ah, ele tem algumas coisas aqui que eu quero trabalhar, mas antes até de entrar nelas, só para você perceber como esse profeta ele era acurado. O profeta Zacarias, além de ter profetizado sobre, né, a restauração ali que Deus estava fazendo no templo, né, em Jerusalém, em Israel, Zacarias profetizou sobre Zorobabel, sobre Josué, né, ele recebeu mensagens para Zorobabel, para Josué, para Israel. Mas além disso, ele enxerga o futuro, e ele enxerga o futuro de tal forma, queridos, que, olha só, ele consegue enxergar a entrada triunfal de Jesus. Olha só, isso ele foi muitos séculos antes, né? Ele foi alguns séculos antes da vinda de Cristo, mas ele enxergou, na verdade, uns 500 anos antes, ele enxergou a entrada triunfal de Jesus montado, né? Montado num jumentinho. Isso está em Zacarias, capítulo 9, verso 9, tá? Então, só para você ver a precisão profética desse profeta. E depois, ele, nos capítulos finais, ele vai falar sobre coisas do final dos tempos. Ele irá trazer profecias que são escatológicas, apocalípticas, né? Vamos dizer assim. Tanto é que você vai perceber muitas similaridades do próprio texto de Apocalipse, né, que João recebe em arrebatamento, né? Você vai perceber que existem textos semelhantes em Zacarias, tá? Então esse era o nível desse profeta. Uma outra coisa que é muito interessante que ele profetizou a respeito das 30 moedas. Ele fala, né, das 30 moedas, que é o preço depois que Judas trai o Senhor Jesus, né, por 30 moedas. Então é muito preciso, é muito interessante. Ok, vamos aqui então entrar. Você pode abrir em Zacarias 4. Se você quiser comentar algo, Jonatas, por favor, pastor, fique à vontade. Quero te escutar também, hein? Hoje eu só vou receber. Glória a Deus. Até a camiseta do pastor Jonatas ela é bem profética hoje. Eu quero falar a Uau, respeito da menorá. Inclusive tem aqui, ó, Jonatas, um desenho da menorá que eu fiz, ó. olha lá. Claro que não é aquele desenho, né? Mas dá para entender aqui que é uma menorá. Então aí Como? quando eu entrei, eu vi o Jonatas com a camiseta da menorá, eu já vi como uma testificação. E a menorá, queridos, ela vai falar. A menorá, ela é o recipiente, né? Aonde sobre esse recipiente ah, está ali as 7 tochas, né? As 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas, queridos, é uma figura para os 7 espíritos do Senhor, para os 7 espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Aleluia. Xere de barabaraba, xere de barabará. Queridos, os 7 espíritos de Deus, eles são 7 olhos, os 7 olhos do Senhor. Os 7 espíritos de Deus são 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A palavra do Senhor diz assim que o Senhor, que os olhos do Senhor correm a terra e procuram aquele cujo coração é inteiramente dele,
para se mostrar forte para com estes. Os 7 espíritos, queridos, eles trazem a visão de Deus. Uma das coisas, né, que eles fazem. Quando nós falamos dos 7 espíritos, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, ok? É o Espírito Santo. Mas Apocalipse se refere especificamente como os 7 espíritos de Deus, que seriam dimensões distintas, né? Dimensões diferentes deste mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Então se prepare, nós queremos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E eu creio que você também vai receber uma impartição. Amém, Jonatas? Uau. Né, nós vamos, eu creio que Aleluia. orar, creio que haverá uma impartição para que você receba, queridos, os 7 espíritos do Senhor sobre o seu espírito, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, vamos aqui começar em Zacarias 4. E eu quero falar do primeiro princípio na dimensão dos sonhos. Vamos lá. Versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Versículo 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu, ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Até aqui tá bom. Mais o 7, vamos mais o 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Glória a Deus. Queridos, então vamos lá. Olha só. Essa daqui é a 5ª visão que o profeta Zacarias está tendo aqui no livro. Basicamente, queridos, o livro de Zacarias, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele basicamente é composto por visões proféticas, tá? E todas essas visões, pelo que se entende aqui, elas vieram na mesma noite. Na mesma noite. Ok? Você pode ver isso. Abra comigo Zacarias 1, o verso 8. Aqui vai iniciar as visões. Diz assim: tive de noite uma visão. Tive de noite uma visão. E eis um homem montado num cavalo vermelho. E aqui ele começa a descrever a visão, ok? Quando ele diz, tive de noite uma visão, provavelmente se refere aos sonhos, ok? Provavelmente ele está se referindo à dimensão dos sonhos. É bem provável que o profeta Zacarias começou a receber essas visões durante o sono dele, tá? O profeta Daniel também vai falar sobre isso. Ele fala nas minhas visões da noite, né, enquanto ele dormia. Até eu escutei uma pessoa muito famosa, uma pregadora, é uma pessoa muito famosa na internet recentemente, e ela falou assim, não
não criticando, né? Mas assim, só trazendo assim que realmente foi um equívoco o que essa pessoa colocou. Ela falou assim: sonhos não são visões. Ela falou: sonhos não são visões. E aí, quando ela foi justificar essa fala, ela citou Jeremias, quando diz, né, o profeta que tem sonho, aquele que tem sonho, como conte, como não fale assim, tive um sonho, né? Só fale isso, tive um sonho. Mas na realidade, queridos, o que Jeremias estava falando era outra coisa. Jeremias estava falando que existem sonhos que são apenas sonhos. E que aqueles profetas não deveriam trazer aqueles sonhos como uma palavra de Deus, como uma revelação de Deus, porque não eram, eram apenas sonhos, né? Eram sonhos, vamos dizer, comuns. E aqueles profetas estavam alegando que seria uma mensagem revelada por Deus, uma palavra profética, mas eram apenas sonhos. Ah, pelas escrituras, você vai perceber que muitas vezes o Senhor traz visões, que são chamadas de visões nas escrituras, dentro dos sonhos, ok? São visões de Deus dentro do sonho, ok? Então, só fechando esse entendimento, a Zacarias, ele começa aqui nesse versículo 8 do capítulo 1. E aí, queridos, você vai ver, ó, ele começa a ter a primeira visão, depois, no verso 18, ele fala: levantei os olhos, começa a segunda visão, e é toda uma sequente da outra. Provavelmente na mesma noite ele recebeu essas diversas visões que compõem aqui a, o livro de Zacarias. E aí, aqui nesse texto que nós lemos, é a quinta visão dentro dessa mesma noite. E amados, aqui eu vou começar a entregar algumas chaves. O que você vai perceber na vida desse profeta? Você vai perceber, primeira coisa que eu quero citar para você, que é a primeira chave, até se você quiser pôr nos comentários ali aquele símbolo da chavezinha, da chave, e colocar, pode colocar. Curiosidade profética. Coloque isso aí. Escreva ali embaixo. Curiosidade profética. Exatamente, Pastor Jonatas. Exatamente, é interessantíssima a movimentação angelical, né? Que acontece aqui nessas visões e sonhos. Exatamente. Glória a Deus. Olha só. Você vai perceber que o profeta ele tinha uma curiosidade. Você vai ver isso no livro dele. Então ele fala assim, frequentemente ele começa a perguntar. Ele pergunta, o versículo 4 do capítulo 4. Meu senhor, que é isto? Ele teve a visão, mas ele não sabia o que era. E aí ele pergunta, o que é isso? Quando ele pergunta, o anjo traz então a mensagem. E aí, esse famoso versículo, ele veio por causa da pergunta de Zacarias. Aí veio a mensagem. Esta é a palavra do Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Aí depois, você vai ver no versículo 11 agora, do capítulo 4. Versículo 11, Zacarias pergunta de novo. Que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Aí no 12, tornando a falhar, lhe perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira? Olha só, Zacarias, ele tinha uma curiosidade. Ele queria entender, ele queria saber os significados. E ele perguntava. Se você olhar essas visões dele, eu até fui grifando aqui na minha Bíblia, quando ele pergunta, do capítulo 1 até o 8, queridos, ele pergunta
em torno de umas 10 perguntas. Ele sempre fala: meu senhor, quem são estes? Meu senhor, o que que é isto? Ah, aí depois ele perguntou também, ó, que vem fazer estes? Ó, no capítulo 2, por exemplo, verso 2, diz assim: então perguntei, para onde vais tu? Ele viu o anjo, querido, ele perguntou, para onde vais tu? E ele me respondeu, medir Jerusalém. Então ele começava a entender o que estava acontecendo a partir das perguntas. No, mais alguns exemplos. Capítulo 5, verso 6. Ele diz assim: eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efã que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Aí a, no capítulo 6, verso 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu senhor? Ele respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Então, queridos, o que eu estou querendo trazer para vocês é que ele era extremamente curioso. Esse é um sentido que nós precisamos desenvolver, tá? Profetas são curiosos por natureza, são instintivamente curiosos. Eles querem entender, eles querem perscrutar as coisas além da superfície, ok? Você vai ver que 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, fala sobre isso. 1 Pedro 1, 10 fala que os antigos profetas, eles inquiriram e eles indagaram e eles investigaram cuidadosamente a respeito das profecias sobre Cristo para saberem qual seria o tempo do aparecimento de Cristo. E aí o texto ainda diz assim, porque falando sobre que o Espírito de Cristo que estava neles, eles estavam analisando por meio, assim, procurando o Espírito de Cristo que estava neles para entender o que aconteceria no futuro. Então, isso é muito interessante. Eu creio que essa é uma característica dos profetas. E eu creio que é uma característica que também que todos podem ter e que pode ser usada para o bem, né? Essa curiosidade, ela pode ser usada para o mal também. Né? Eu creio que a gente, quando é criança, a gente tem uma curiosidade, né? Alguns têm mais, outros menos. Então, eu creio que Deus vê isso numa criança também. E aí Deus fala assim: esse garoto é muito curioso. Eu vou usar isso para o meu reino. Ele vai se converter, ele vai me conhecer no futuro e eu vou usar isso para o meu reino. Então, se você era muito curioso, eu creio que o Senhor está querendo direcionar a sua curiosidade para as realidades espirituais. Você vai ver que existe um provérbio que diz assim que a glória de Deus é encobrir as coisas. Então, se alguém achar esse versículo, pode colocar. Tem um versículo que diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, porém a glória dos reis é investigá-las, algo assim. Então, olha só, Deus, ele esconde, queridos. Ele esconde, amados. Jesus falou por parábolas, porque ele estava escondendo segredos de uma geração que era perversa, de pessoas que não queriam compromisso com ele. Porém, para os discípulos, ele revelava. E Deus encobre, queridos, Deus encobre muitos segredos, muitas coisas, para revelar aos que são tementes ao Senhor, né? Até tem um versículo que Jesus se alegra e Jesus fala, ele bendiz a Deus ali porque o Senhor desejou revelar os mistérios do reino àqueles que são simples de coração. Glória a Deus. O pastor Jonatas colocou ali, né, o versículo, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é
esquadrinhá-las. Exatamente, a pastora Mayra também colocou. Glória a Deus. Então, veja bem, é um ato de nobreza, é a glória dos reis, é um ato de nobreza esquadrinhar, perscrutar, procurar os mistérios, os códigos, e Deus quer que você faça isso, tá? Deus, ele muitas vezes, ele esconde, ele faz um enigma exatamente porque ele quer que você se aprofunde para descobrir. Isso acontece muito na dimensão dos sonhos. É por isso que os sonhos, muitas vezes, eles vêm como enigmas. Ele vem como enigmas, muitas vezes, né? Por quê? Porque ele quer que você descubra, ele quer que você perscrute, ele quer que você investigue aquilo. Amém? É uma mensagem codificada, uma mensagem secreta, né? E aqueles que têm a capacidade de descortinar essas coisas também serão poderosamente usados por Deus. Por quê? Você vai ver que até o pastor Jonatas lançou agora um livro, um e-book, né? Um e-book. Até eu quero recomendar a vocês, eu ainda não li, tá, pastor Jonatas? Eu ainda não li, mas eu quero recomendar a vocês. O título é Sonhos. A Deus pertence, né? Algo assim. Como que é, Jonas? Fala aí. Sonhos, a Deus pertence as interpretações. Glória a Deus. Então você vai ver que, por exemplo, José. Então, se você se interessar, procure ele depois, queridos, tá? Adquira o livro dele, do servo do Senhor, tá? Vai com certeza ser uma bênção na sua vida. Olha só, José, foi José quem falou essa frase, né? Que é o título do livro do Jonatas. Foi José quem falou. Quando ele estava Isso. na cadeia, a, ele, é a, ele falou: a Deus pertence as interpretações. Me conte o sonho, né? A Deus pertence as interpretações. Então, você vai ver que José, ele tinha esse dom, essa capacidade de descobrir o que estava em código, o que estava em segredo. Por quê? Porque veja bem, olha só, um sonho que vem de Deus, Deus pode dar a interpretação. Então a pessoa que tem essa intimidade com Deus, vamos colocar, mas vamos colocar assim também essa capacidade espiritual em Deus, é ela quem vai poder decodificar aquele código, né? E isso também vai trazer para essa pessoa influência. Por isso que José foi colocado na corte de Faraó, Daniel foi colocado na corte de Nabucodonosor. E agora, olha só, os magos, os bruxos, ali nos reinos, né, tanto de Faraó quanto de Nabucodonosor, eles não puderam interpretar. Você entende? Deus enviou uma mensagem codificada, mas era uma mensagem codificada por Deus. Os magos não podiam interpretar, os bruxos não podiam interpretar, os feiticeiros não podiam interpretar. Mas os profetas de Deus, os filhos de Deus, os servos do Senhor que têm o Espírito Santo de Deus, poderiam decodificar. Entende? Então, isso é muito interessante também. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, essa curiosidade profética, ok? A segunda coisa, se você quiser pôr aí, pode pôr. A segunda coisa é a humildade profética, que está conectada à primeira, tá? Olha só. A humildade profética. Você já ouviu falar sobre humildade profética? Eu creio que não, né? Porque olha só, você vai ver que Zacarias, primeiro, quando ele pergunta, já é uma forma de humildade. Porque quando ele pergunta, ele está dizendo que ele não sabe, né? Então, na realidade, amados, olha só, você perguntar as coisas
é uma demonstração de humildade, né? O arrogante, ele acha que sabe tudo. Agora, quando você pergunta algo sinceramente, né, porque você quer saber, você não sabe, você demonstra algum nível de humildade nisso, né? É um ato de humildade você perguntar. Por isso, pergunte. Pergunte. Não pense que você sabe de tudo. Não pense que você já sabe tudo e que todas as suas ideias já estão certas. Pergunte. Pergunte. Se você estiver diante de pessoas sábias, pergunte. Se você estiver diante de homens de Deus, pergunte. Porque a pergunta vai abrir o portal para você aprender, para você entender, para você receber a revelação. Ok? Então, quando Zacarias perguntava, se abria um portal e os anjos vinham e traziam revelação, despejavam revelação sobre Zacarias, quando ele perguntava. Agora, uma outra coisa que mostra a humildade de Zacarias é quando ele é perguntado também. Muitas vezes o anjo fala assim: você. Quer ver, ó, por exemplo, o versículo 5 de Zacarias 4: Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não, não sabes tu que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Então, você vai ver, e não foi a única vez também, parece que tem um outro momento que ele também fala que não sabia. Então você vai ver que Zacarias não tinha problemas em falar para o anjo que não sabia. Então ele não tentou se passar de muito espiritual para o anjo, né? Então imagina, você está diante de Gabriel ali, de um anjo, um arcanjo, ele apareceu para você e aí você quer mostrar para o anjo que você é espiritual, né? A pessoa ela começa a sapatear ali na frente do anjo e ela quer mostrar que ela adora Deus, sabe adorar mais que o anjo, né? E perde a revelação. E perde a revelação, exatamente. Então, Zacarias, ele não tinha problema em mostrar, né? Olha, eu não sei. E Ezequiel também, né? No Vale de Ossos Secos, o Senhor fala: poderão viver esses ossos? E Ezequiel fala: Senhor, tu sabes, tu sabes. Então, é uma resposta sincera de humildade profética. Isso é importante, queridos, na dimensão dos sonhos e visões. Por quê? Porque grande parte dos erros, eu creio, nessa área é porque presumimos que sabemos. Muitas vezes, amados, nós lemos um texto da Bíblia e presumimos que sabemos o que ele está dizendo. Ou nós temos um sonho e presumimos que nós sabemos o que significa. E a partir do presumir, podem acontecer aí vários erros, tá? Então, sempre que Deus nos trouxer visões, sonhos, por mais experiente que nós somos, nós precisamos ter essa dependência do Espírito Santo, essa humildade, a não presumir que já sabemos e perguntar, indagar, procurar entender, né? Investigar, procurar o entendimento, a sabedoria. Aquele que não tem, peça ao Senhor, né? E o Senhor dará generosamente a sabedoria. Quer comentar algo, Jonatas? Fica livre. Isso é muito importante. A intimidade com o Espírito Santo é o que vai te trazer maturidade para a revelação. Eu costumo dizer que os sonhos, eles são como parábolas, né? Jesus falava, pregava parábolas. As pessoas ouviam, mas não entendiam. Mas quem tinha revelação é quem tinha acesso à intimidade. Os discípulos chegavam: olha, explica-nos essa parábola. Aí Jesus ia lá, desvendava os mistérios do reino, e aí Jesus fala: ó, a vocês é dado saber os mistérios do reino,
Então, a intimidade é a chave, né? E uma Glória a coisa que a Deus. gente não pode ter é a pressa da interpretação. Como você disse, não, eu sei, esse símbolo é isso. O símbolo não é um código fechado. Um símbolo pode representar muitas coisas, né? Você tem que Exatamente. ver o contexto que o símbolo aparece. E uma coisa que eu sempre ensino meus discípulos: interaja com a visão, interaja com a experiência que você está Glória a Deus. recebendo, porque quando você interage, aquilo te dá revelação. Você pode ver que Deus sempre instigava os profetas. O que você está vendo? Eu vejo uma panela, eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus dava revelação em seguida. Vistes bem, isso significa tal coisa. Então, essa interação, a curiosidade, não, eu estou vendo isso, Senhor, o que isso significa? Né? Já não deduzir ali com a mentalidade humana, com o conhecimento humano. Não, peraí, é uma revelação do céu, é um código do céu. Eu preciso, então, buscar decodificar pelo Espírito Santo de Deus, porque ele é a chave da interpretação. Por quê? O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. E quem está te mostrando é o quem? É Deus que está ali te trazendo a revelação, né? Por meio dos sonhos, da visão, dos anjos. Então, aonde você tem que buscar? É na intimidade. Essa é a chave para você interpretar os sonhos com maturidade, né? É exatamente o que você está falando. Ter a curiosidade profética, ter a humildade de conhecer. Não, eu não sei tudo. Eu preciso de intimidade. Eu preciso de ajuda do Espírito Santo, né? Eu preciso de Deus. ajuda angelical. Eu preciso de ajuda para interpretar isso. Né? De mim mesmo Glória a não Deus. tem capacidade. Né? Bem profundo o que você está falando aí. Glória a Deus. Queridos, então vamos continuar aqui. Agora eu quero falar sobre a terceira e a última que eu quero trazer nessa noite, a terceira chave, porque depois queremos orar, né? Eu vou falar sobre agora a iluminação dos olhos do coração. Então, aqui no texto de Zacarias 4, ele tem essa visão da menorá, né? Para quem não sabe, a menorá, eu vou pegar aqui, tá? Só um pouquinho. É essa que está na camiseta aí desenhada, né? Na camiseta do profeta Jonatas. E eu tenho aqui também uma aqui em casa, ó. Essa aqui é a menorá, tá? A menorá. Ó, É bonita, né? bonito. Ah, então, ela é vamos dizer, o candelabro de 7 hastes, tá? Zacarias tem uma visão desse candelabro. E aí, a mensagem do Senhor vem, né? No versículo 6, dizendo que esta é a palavra do Senhor, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Depois, no versículo 10, também faz uma referência aos 7 olhos. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Olha só, Apocalipse, queridos, eu creio que é no capítulo 5 de Apocalipse, vai falar sobre Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e diz que o Cordeiro, João vê o Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são, o versículo diz, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Então, olha só, 7 chifres, isso fala sobre poder, autoridade, estão sobre Jesus, a autoridade completa. E os 7 olhos estão em Jesus, que são os 7 Espíritos de Deus, fala sobre visão completa, tá? Então, olha só, os 7 Espíritos de Deus, eles fornecem os níveis de autoridade e fornece os níveis, as dimensões de visões, da visão, porque são olhos, tá? Então eu quero mostrar aqui no quadro para vocês, mas você pode abrir em Isaías 11, antes aqui Isaías 11, e eu quero ver se, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma lousa aqui, ó, que eu desenhei aqui fiz um desenho, né? Você vê que eu tenho um dom de desenhar, Jonas. Eu fiz um desenho aqui como se fosse a menorá, né? Desenhada aqui. Acho que vocês conseguem ver, Jonatas? Dá para Sim, ver, né? sim, dá para ver.
Olha só, eu quero falar para vocês algumas coisas aqui, preste muita atenção. Então, aqui está a menorá, em cima dela fica acesa as 7 tochas, as 7 lâmpadas, que é uma referência aos 7 Espíritos de Deus. Inclusive, lá em Apocalipse, João vê essas 7 tochas diante do trono. Então, lá diante do trono, elas estão, as tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui em Isaías 11 diz assim, ó, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Falando sobre Jesus. E aí diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, ou de revelação, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, olha só, se você reparar, aqui são citados 7, tá? O único que é citado de forma única é o primeiro, que é repousará sobre ele, olha só, o Espírito do Senhor. Então eu coloquei aqui a haste do meio, né? Porque essa aqui é uma haste. Você consegue enxergar, né? A haste do meio, no caso, ela é sozinha, ela é única aqui. Eu coloquei aqui em cima a abreviação, né? Espírito do Senhor, tá? Depois, os outros são citados em duplas. Então você vai ver o espírito de sabedoria e de entendimento. E você pode perceber que a haste da menorá, a mesma haste é para 2 tochas. Você já reparou nisso? Né? Você pode ver aqui, ó. Só vou tirar aqui. Vou mostrar na menorá aqui mesmo. Olha só. A, então, a do meio, Espírito do Senhor. Entendeu? Então, olha só. Daí você vai reparar que as outras que, por exemplo, essa haste aqui, ó, ela começa aqui e ela faz a curva aqui, né? Ela vai até a outra ponta. É uma haste só. Ela é uma haste só, mas ela comporta 2 tochas, né? Que seria essa daqui, no caso, e esta daqui. Você entende? Então, olha só. Espírito de sabedoria e de entendimento. Depois, essa outra haste aqui. Espírito de conselho e de fortaleza aqui. Aqui, né? No caso aqui. E depois, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tá? Então aqui forma as 7 tochas. Ah, vocês entenderam? Deu para entender? Só para mim ver aqui se deu para vocês entenderem. Ah, mas eu não paro por aqui, tá? Eu quero falar mais algumas coisinhas aqui antes de nós orarmos sobre isso. Porque Paulo, o apóstolo, ele ora especificamente, ele diz assim em Efésios: eu oro pelo espírito de sabedoria e de entendimento, para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Iluminados. Então, olha só, é como se Paulo estivesse dizendo que vem essas 2 tochas do espírito de Uau. sabedoria e de entendimento, e essas 2 tochas elas vão entrar em vocês e elas vão iluminar o entendimento, elas vão iluminar o seu interior, ok? Até está ali, né, a referência, Efésios 1, de 17 a 22. E aí Paulo fala assim, para que vocês possam saber, daí eu não lembro exatamente as palavras, mas é tipo assim, a grandeza, aonde ele se assenta, o poder da ressurreição, ele começa a falar sobre coisas que os crentes iriam saber se os olhos do interior fossem abertos pelo espírito de sabedoria e de entendimento, tá? Então, o que isso tem a ver com a dimensão de sonhos? Tudo?
ou de visões, tudo, porque uma vez que os nossos olhos do interior começam a ser abertos, você vai começar a caminhar nessa dimensão de sonhos, visões, revelações, com cada vez mais facilidade, maturidade, propriedade, entendimento. Você entende? Agora, uma outra coisa, Jonatas, que eu queria trazer é o seguinte. Esse é um entendimento meu, tá? Eu particularmente creio dessa forma, eu vou colocar assim, mas eu creio no seguinte, porque sobre a Igreja de Cristo está os 3 ofícios do Antigo Testamento. Quais são eles? Agora eu não estou falando sobre os 5 ministérios, tá? Eu não estou falando sobre os 5 ofícios de ministério. Eu estou falando sobre o seguinte, na Antiga Aliança ali, você vai ver que existia a figura do rei, que era ungido pelo Senhor, né? O rei, ele era o ungido do Senhor, né? O rei escolhido por Deus. Você vai ver que havia então, o ofício de rei, ofício de governo. Havia também o ofício de sacerdote, então a função sacerdotal, e os sacerdotes recebiam a unção do Espírito Santo para trabalharem como sacerdotes. E você também vai ver que existia os profetas, então que eram também ungidos por Deus para exercerem o ofício de profetas. Então esses 3 ofícios, queridos, eles estão no Antigo Testamento: o rei, o sacerdote e o profeta. Esses 3 recebiam a unção de Deus para operarem. Esses 3 ofícios hoje estão sobre a igreja, tá? Independente de qual seja o ministério da pessoa, né? Se a pessoa é um pastor, um evangelista, mestre, apóstolo, profeta, independente, esses 3 ofícios estão sobre a igreja. E devem estar sobre todos nós, ok? Sobre cada filho de Deus. Cada filho de Deus é um rei, cada filho de Deus é um sacerdote, e nesse aspecto, né, não no sentido de ofício, mas nesse aspecto, toda a igreja tem o ofício de profeta, né? E são uma voz profética, enfim, exercem atribuições que dizem respeito ao ministério dos profetas, tá? Agora, olhando para a menorá, você vai ver que são 3 hastes. Tem a quarta, né? A quarta, a do meio, que é sozinha, olha só, ela se refere ao Espírito do Senhor. Essa quarta, eu diria que é o servo. O servo é a função, o ofício de servo. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor. É o servo que serve o Senhor. Né? Então aqui nós temos o Espírito do Senhor, ele vem sobre nós, ele traz sobre nós um coração para servir também ao Senhor, à igreja, o corpo de Cristo, ok. Mas depois desse que está no meio, você vai ver que são 3 hastes, né? 3 hastes, ó. Essa aqui, primeira haste, né? Essa primeira haste, essa segunda aqui e essa terceira, né? Então, eu particularmente, queridos, creio que esta haste aqui, ela se conecte muito ao ofício de rei, que está ligada ao espírito de sabedoria e entendimento. Fala sobre governo. Essa haste, para mim, ela tem a ver com governo. Nós recebemos o espírito de sabedoria e de entendimento para reinarmos com Cristo, para governarmos com Cristo nas regiões celestiais. Fala sobre autoridade, fala sobre governo. Eu até creio que é por isso que Paulo orou essa oração, porque ele era um apóstolo, né? E o apóstolo tem muito a ver com governo. Então eu creio que é por isso que Paulo ora essa oração. Então, para mim, essa haste aqui tem a ver com governo. Essa segunda haste aqui, para mim, tem a ver com o profeta, com o ofício do profeta, com essa a atribuição profética. Por quê? Porque aqui vem espírito de conselho e fortaleza. Espírito de conselho e fortaleza. E os profetas, eles se movem nessas 2 dimensões. Eles são conselheiros, eles trazem os conselhos de Deus, eles aconselham também outras pessoas, líderes, enfim.
Inclusive, a questão do espírito de conselho tem muito a ver com a interpretação de sonhos, tá? A pessoa que ela é muito cheia do espírito de conselho, ela tem facilidade para discernir enigmas, sonhos, segredos espirituais, códigos espirituais, ok? Daniel era cheio do espírito de conselho. Então, e o espírito de fortaleza. Então, os profetas também são guerreiros, se movem muito nas batalhas, nas guerras. Então você vê que os profetas eles têm essas duas dimensões, o conselho e a força, né? Os profetas são conselheiros, são fortes, eles têm força espiritual e têm o conselho do Senhor. Quem esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a palavra do Senhor? Jeremias 23. Quem esteve no conselho do Senhor? Né? E os profetas são chamados para entrarem nesse lugar que é o conselho do Senhor, aonde está a revelação de Deus, ou até aonde acontecem as reuniões celestiais, os conselhos celestiais. Você sabia disso, queridos, que muitas vezes os profetas eles são levados espiritualmente a reuniões que acontecem nos céus? Por quê? É a junção dos céus e da terra. O Senhor está ali reinando sobre uma reunião, os anjos estão ali naquela reunião, e às vezes o Senhor pega um profeta para ser um representante, ou mais de um profeta, para irem àquela reunião no céu, para serem um representante na terra. E aí é um conselho coletivo que está acontecendo ali, tá? Então, ok. Aleluia. Então, aqui é a segunda haste. E a última aqui, para mim, tem a ver com o ofício sacerdotal, que seria, no caso, o espírito ligado ao espírito de conhecimento e temor do Senhor. Amados, isso é muito interessante, porque você vai ver que a Bíblia diz assim, ó, que o sacerdote deve ter o conhecimento do Senhor nos seus lábios, para instruir o povo. Então é uma função sacerdotal. O espírito de conhecimento estava sobre os sacerdotes do Senhor, ali puros, né, limpos, os do Senhor. Eles tinham então a instrução, o ensino para instruir as pessoas e também o espírito de temor do Senhor, porque ao sacerdote cabia exatamente a trazer ali esses ensinos, trazer o temor de Deus, trazer esse entendimento, né, sobre o que é santo, o que é profano, para que o povo caminhasse no temor do Senhor. Você vai ver, o livro de Malaquias fala muito sobre isso, ok? Então, glória a Deus. Queridos, eu queria trazer isso para vocês, para a gente poder orar, Jonatas, por, por esse liberar dos sete Espíritos de Deus, por essa abertura da visão profética sobre nós, né? Para que cada um cresça, então, na dimensão aí dos sonhos proféticos. Amém? Aleluia. Forte demais. Eu tô anotando tudo aqui, ó. Também tô Um desenho. fortíssimo. Isso. Glória a Deus. Forte demais essa revelação. Eita glória. Bom, vocês Aleluia. estão preparados para a segunda fase da live? Estão preparados para receber dessa impartição, dessa liberação profética? Eu quero que você Aleluia. prepare um ambiente nesse momento. Você já prepare um ambiente, certo? Senta no lugar aí que você fique confortável, né? Você consiga ouvir e receber dessa liberação profética que vai ser liberada aqui agora. Como eu disse aqui, sonhos é um direito seu como filho do Senhor. A revelação também é para os filhos. A revelação também é para os filhos. Por meio de sonhos, o Senhor nos dá direcionamento, o Senhor traz revelação, o Senhor traz livramento, traz ensinamento. É uma dimensão muito profunda que você precisa aprender a se valer dessa dimensão. Nós precisamos aprender a nos movimentar na dimensão espiritual. O sonho, irmãos, ele é uma ponte que une o natural com o sobrenatural.
E nesse momento nós queremos liberar dessa unção profética sobre a tua vida, né? Estamos aqui num ambiente profético agora. E ambientes proféticos desatam destinos. Ambientes proféticos liberam ativações. Nós queremos que você seja ativado para receber sonhos proféticos e ir além, e interagir com os anjos nessa dimensão. Eu fiz um comentário aqui quando você estava lendo lá. O interessante disso é que sempre tem ali uma interação com os anjos do Senhor. Eles se movimentam demais nessa dimensão dos sonhos, né? Eles ministram nessa dimensão. Então, nessa dimensão você vai ter experiências sobrenaturais, irmão. Eu já tive uma experiência de um anjo chegar para mim em sonho e falar: vem e me segue. Eu começar a seguir ele e ele me levar a dimensões em regiões de cativeiro, onde eu vi pessoas presas, e eu perguntava: mas, ô anjo, o que significa isso, essa pessoa fazendo isso? Ele vinha e falava: isso significa isso, isso. Essa pessoa está presa numa região de cativeiro, assim, 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 por causa disso, disso, disso. E eu seguia ele, à medida que eu ia seguindo, eu ia entrando em outras dimensões, e ele ia me explicando. Interagir, né, ser humilde para perguntar. Você recebeu coisas preciosas aqui, Glória a de Deus. interação nessa dimensão, né? E eu quero ensinar você algo. Quer ter sonhos proféticos? Eu vou ensinar algo para você aqui e a gente vai entrar na parte da oração. Quando você vai dormir, humanamente falando, fisicamente, naturalmente falando, o que você faz? Você desliga as luzes da casa inteira, confere se as portas estão fechadas, as janelas estão encostadas, né? Você vai ajeita o travesseiro para ficar bem confortável, puxa a coberta ali, o lençol, liga o ar-condicionado ou aquecedor, né? Se você estiver em Curitiba, no frio lá, você liga o aquecedor, né? Você se prepara, você prepara o ambiente para dormir, né? Ou deixa ali uma luzinha fraquinha, ou o quarto mais escuro que puder. Alguns colocam ali um fundo musical para relaxar, um som de chuva. Você prepara o ambiente para dormir naturalmente falando. Você tem toda uma preparação para dormir. E se você quer ter sonhos proféticos, quer intencionar isso, você precisa preparar também o teu espírito para receber. Por quê, irmãos? O nosso corpo, ele dorme, ele descansa, ele entra ali em estado de repouso. Só que o teu espírito, que é onde as revelações vêm, onde você recebe os sonhos, o teu espírito não dorme. Ele está captando o mundo espiritual o tempo inteiro. Se você preparar o teu espírito para receber sonhos, visões noturnas enquanto você dorme, você vai interagir nessa dimensão profética enquanto você está descansando no teu corpo físico. Você vai estar dormindo, mas vai estar recebendo treinamento, recebendo revelação da parte de Deus. Então, o que você precisa fazer? Prepare o teu espírito antes de dormir. Separa ali meia hora antes de você dormir, 1 hora, entre em oração em línguas. 1 hora de adoração. Você vai adorar a Deus, vai entrar numa frequência de gratidão, de louvor. Isso abre portais dentro da tua casa. Através desses portais, os anjos vêm e ministram o teu espírito enquanto você dorme. Então, você prepara um ambiente ali, põe um louvor, um fundo musical e fica chorocotoriandarabaxeria, canta em línguas, ora em línguas, leia a palavra. Irmãos, leia o livro de Salmos. Lá fala muito sobre portais. Então, você vai estar mergulhando nisso ali, você vai estar ativando o teu espírito para receber. E quando você for dormir, você ora: Senhor, enquanto o meu corpo descansa, o Senhor possa me levar às regiões celestiais, em Cristo Jesus, para que eu possa ser treinado pelos anjos, para que eu possa receber revelação, para que eu possa receber espírito de sabedoria e entendimento, e você vai pedindo e orando a Deus para que você receba algo enquanto você dorme. Eu faço isso, irmão. E eu recebo sonhos proféticos da parte de Deus. Deus me revela o futuro na minha vida a respeito de outras pessoas. Experiências tremendas que você precisa ter, né? São infinitas experiências que Deus pode te dar, mas você tem que executar isso. Prepara o teu espírito antes de dormir, e você vai começar a entrar nessas dimensões proféticas. E é sobrenatural, irmão. Só você experimentando para saber. Amém?
Então eu quero agora que você feche seus olhos. Comece a orar em línguas agora. Vamos orar em línguas por um tempo determinado aqui, preparando o nosso espírito para receber, ativando o nosso espírito para receber. Amém? Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba agora em nome de Jesus. Pela fé, comece a orar em línguas. Pela fé, receba o dom do Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. O dom flui de dentro de você. É pela fé você decide começar a falar. Shoriandere baraba sheketere andaraba sorrokotoria labraso kotoria. Leketuri andere bashoro do koloro bushandara basoro do kotoria nanaba shede bekirama. Rebakandara bashori de kandale basori kele biandele barastikia. Chandrani ere bekeri andale bakuro bossa ketele baruse ketele baranana masoro do kotoria nanamasoa. Robo shere bekere bianda rabakutu robo shanda rabakutu robo sanda rabashoro do dorianda rabashoro do kutu robo sanda rabakanda rabasoa. Rebakanda rabashoro do kotolorianda rabashoro de kirimianda rabakanda rebasso kotorianda ramassoa. Irmãos, eu já consigo ver os portais espirituais se abrindo aqui. Aleluia. Nós nem começamos a orar direito, eu já estou vendo os portais espirituais se abrindo aqui. Pessoas vão ser arrebatadas em espírito. Em nome de Yeshua. Pessoas ainda essa madrugada vão ser levadas às regiões celestiais, vão ter experiências sobrenaturais. Você vai receber uma ativação poderosa e que continue orando em língua, se derramando, adorando o Senhor. Rabacanda rabachoro do coloribaço que telemanaramassoa. Shiriande que maneire que miande socotorianda labasso. Rabaganda rabache que telerianda labasso, racalabache que terianda rabasso cotoria. Pai, nós te damos louvor, Senhor. Nós preparamos esse ambiente para ti agora, Pai. Vem com o teu poder, vem com tua graça, vem com tua unção, Pai. Vem, Senhor, com o teu peso de glória, vem com tua nuvem de glória, Senhor. E libera essa manifestação sobre nós, Senhor, nesse momento. E venha, Senhor, pessoas serem ativadas agora durante essa ministração, Pai. Que os teus filhos e filhas sejam ativados de maneira sobrenatural agora. Pai, que nós possamos acessar as dimensões da tua glória. Que possamos adentrar os portais celestiais, ó Pai, através da adoração, através da entrega, Pai. Em nome de Jesus, que venha ser uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas agora, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo comece a ser ativada no espírito dela, Pai, para receber sonhos, visões, profecia, Pai, que os dons sejam ativados agora nesse ambiente profético, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, que a Tua glória comece a se manifestar aqui agora, Senhor, com sinais, maravilhas, prodígios, Pai. Libera, Senhor, uma unção violenta. Apodera-te, Senhor, dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Apodera-te de cada um aqui, Espírito Santo. Vem com o Teu fogo purificador, vem com o Teu fogo santificador. Pai, ativa-nos agora, libera os teus anjos ministradores, ó Pai, que eles comecem a se movimentar agora, Pai. Que eles comecem a tocar pessoas agora nesse momento com fogo santo do céu, com brasas vivas do altar. Raba chocotorianda, raba socotoria, raba dorocotoloroboxerebianda, raba sorrocotoloroboxerebianda, raba sorrocotoloroboxea, raste quirianda, raba soa. Receba em nome de Jesus. Receba no teu espírito uma ativação sobrenatural para acessar as dimensões da glória, para acessar as dimensões dos sonhos. Em nome de Jesus, vai recebendo, vai orando. Vai orando. O profeta pode ministrar. Pai, abram os portais. Senhor, que se abram os portais, as portas. Aleluia. Queridos, há uma dimensão a qual João subiu, ele viu uma porta aberta no céu. E uma voz o chamou o espírito dele. Uma voz o chamou, sobe aqui, porque te mostrarei as coisas que depois disso sucederão. Queridos, eu percebo esse ambiente, o ambiente da sala do trono. Foque no leão da tribo de Judá. Foque nele. Foque nele, aquele que é o leão da tribo de Judá. Ramandará, eu oro, Pai, que o Senhor libere agora os veículos, os transportes, Senhor, sobre os teus filhos.
Senhor, escadas, portas, carruagens, ative anjos, anjos que transportam, anjos que levam, Pai, anjos de arrebatamento, anjos de visões, anjos de sonhos, Rabakandaramanagadaramanaganaramanasherei. Essa dimensão que o profeta Zacarias caminhou, entrou, uma dimensão profética poderosa. Eleasamakandereshere de barabarabarabarabashe. Ireabaranas. Perceba, queridos, o seu espírito se elevando, tá? Esse é um sinal de que você está sendo autorizado por Deus a acessar novas dimensões. É como se você percebesse que o seu espírito está subindo. Você percebe, você está se elevando. Ei, Ramandara, Espírito Santo, venha sobre nós. Eu oro agora pelos 7 Espíritos de Deus. Pai, como nós ministramos, que venha sobre nós. Queridos, aonde você estiver, se abra agora para receber assim uma impartição. Que o Espírito Santo venha sobre você como uma águia. Espírito de Deus, eu peço, venha sobre os teus filhos. Eu oro agora, Pai, pelo Espírito o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e revelação. Eu peço ao Senhor, Pai, o Espírito de conselho e fortaleza. Eu oro também, Pai, pelo Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que seja liberado, em nome de Jesus. Receba mais, receba mais. Eu percebo como se fossem anjos. Alguns anjos estão passando como se fosse assim numa avaliação, avaliando pessoas, avaliando alguns de vocês. E esses anjos estão assim avaliando para colocarem patentes novas. Essas patentes, queridos, são como acessos, ok? Nós não podemos entrar nas dimensões espirituais como intrusos, mas nós recebemos a autorização por meio dessas patentes. Nós recebemos as autorizações e elas são colocadas em nós. É como se fosse uma identificação espiritual que há em você para que você possa acessar as dimensões. Aleluia. Glória. Glória. Eu via como se fosse uma ampulheta. O Senhor está trocando tempo na vida de algumas pessoas, porque a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Alguns de vocês foram roubados. É como se você recebeu muito de Deus no passado, promessas, você vivia um nível e você foi roubado, você foi tirado desse lugar. E eu vejo o Senhor trazendo essa palavra, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Jesus. Vai se entregando, irmãos, a uma unção profética aqui. Eu já ouvi o piar da águia 3 vezes. Glória a Deus.